Hey pessoal, aqui quem fala é Lucas Gamer e eu estou aqui para mais um vídeo de Minecraft, só que desta vez um vídeo diferente. Tecnicamente eu só fiz um vídeo até agora de Minecraft, então não tem muito bem um estilo de vídeo diferente, mas ao invés da série de Minecraft que eu comecei, a gente vai começar aqui como se fosse um tutorial de redstone, porque como talvez você tenham entendido por eu fazer uma série de survival redstone, tá começando a fazer uma série de survival redstone, eu gosto muito de redstone e eu estou aqui neste mapa que é um teste de redstone meu, é um mapa onde eu faço meus testes de redstone e eu estou aqui para ensinar vocês a mexer com redstone. Ali eu preparei toda uma aula especializada. Nessa fileira daqui tem tudo o que vocês precisam saber, o básico que vocês precisam saber sobre redstone. E aqui tem algumas criações de redstone minhas. Se vocês quiserem depois, eu vou gravar outro episódio. Na verdade, eu vou gravar outro episódio mostrando essas criações pra você. Um episódio vai ter mais ou menos 5 minutos, porque é até pouca coisa que eu criei. Mas vamos começar. Bom, como você sabe, a redstone ela é como se fosse um estilo de fio que, quando ele é ativado, ele pode ligar algo a outro. Por exemplo, ele está ligando esta alavanca a esta lâmpada. Essa é a lâmpada de redstone. Você pode ver que a alavanca está emitindo uma carga e essa carga que a alavanca está emitindo está indo para a lâmpada e está acendendo a lâmpada. Mas se eu desligar a alavanca, a carga vai desligar e a lâmpada consequentemente também vai desligar. Neste caso daqui, eu estou ensinando aqui, porque você pode ver que a redstone consegue fazer curvas e subir, mas a redstone também consegue fazer isso, ó. Ela consegue subir em zigue-zague, mas não em qualquer tipo de zigue-zague, eu vou te mostrar. Ela só consegue subir em zigue-zague por meio de blocos não inteiros. Blocos não inteiros, que eu quero dizer, é laje, escadas, por exemplo. Laje, escadas, esses blocos que não são completos. Porque blocos inteiros, se você tentar fazer isso com blocos inteiros, como você está vendo aqui, não vai funcionar. Porque os blocos não inteiros, eles dão passagem para a redstone subir. E os blocos inteiros, eles não dão. Porém, tem uma coisa muito interessante que eu não sei porque que é, mas a redstone, ela só sobe em blocos inteiros. Em blocos não inteiros, quer dizer. Mas mesmo, por exemplo, a escada é um bloco não inteiro. Mas mesmo que a escada não seja um bloco inteiro, a redstone não consegue descer da escada. Você vê que ela já para aqui, ela não desce. Ou seja, ela só sobe. Mas ela, se vier de cima, ela não desce. Aqui, como você pode ver, um exemplo. Por exemplo, aqui o bloco inteiro não permite que a redstone passe aqui, né? Porque tem essa ponta aqui que impede. E a escada, como ela não é um bloco inteiro, ela permite que a redstone passe. A redstone, ela não passa entre os blocos. Por exemplo, se você colocar aqui a redstone e aqui do outro lado mais redstone, ela não passa, né? O bloco não tá passando a redstone, mas se você colocar em cima do bloco vai passar, né? Porque ela pode subir e descer, aí vai passar, mas assim não passa. Porém, a redstone, ela, desculpa se vocês estão ouvindo barulho, é o portão da vizinha. A redstone, por mais que ela não passe
a carga de um lado para o outro, ela pode acender, ela pode ativar equipamentos do outro lado. A redstone não pode ativar a própria redstone, mas ela pode ativar outros equipamentos, como por exemplo uma lâmpada. Ela pode ativar uma lâmpada entre as paredes, deste jeito. E ela também pode ativar um pistão entre as paredes, por exemplo. Se você não sabe o que é um pistão, você logo vai descobrir, porque eu vou apresentar para você. Bom, vocês já conheceram a lâmpada e vocês já sabem os movimentos que a redstone pode fazer. Ela também pode fazer isso, que eu acho bem legal. Mas eu vou apresentar agora para você alguns tipos de como posso dizer, alavancas, botões, essas coisas que acendem a redstone. Temos primeiro a alavanca. Como eu disse, um negócio muito interessante é que se você colocar uma alavanca, botão, qualquer coisa assim que ativa a redstone assim na parede, a alavanca, os botões, eles podem ativar a redstone entre as paredes. Desculpa aí o alarme tocando. Entre as paredes. Os botões também podem, só que diferente da alavanca, que ela liga e desliga, os botões, eles ligam e depois desligam. Fazem isso, ó. E eles podem ativar entre as paredes. Agora você se pergunta, tem uma diferença entre o botão de pedra e o botão de madeira? Além dos dois terem skins diferentes? Tem sim. Se vocês perceberem, o botão de pedra, ele é mais rápido que o botão de madeira. O botão de madeira demora menos tempo para apagar. Menos tempo não, ele demora mais tempo para apagar. E tem outra coisa também. O botão de pedra, ele não pode ser ativado com a flecha. Porém, o botão de madeira pode. Ele pode ser ativado com a flecha. Os botões ativadores, eles podem ser usados tanto assim através de parede ou podem ser usados assim também. Essa daqui é a Music Box, ou caixa de som. Eu não sei se eu falei direito, porque eu não sei falar inglês muito bem, mas basicamente quando é emitida uma carga de redstone para ela faz um barulho. Você também pode mudar o barulho que ela faz apertando nela. Por exemplo, eu quero que ela faça esse. Aí eu quero que ela faça outro. Entendeu? Porém, a Music Box, só livrar a mão aqui. A Music Box, ela muda o som dela de acordo com o que tá embaixo. Por exemplo, ela tá fazendo esse som porque aqui embaixo tem um bloco de ouro. Mas se eu, por exemplo, quebrar o bloco de ouro... Opa, desculpa. Se eu, por exemplo, quebrar o bloco de ouro e colocar aqui este bloco diferente, que é o bloco de arenito, e apertar aqui, ele vai fazer uma batida como se fosse uma bateria, ó. Ou seja, o bloco que está embaixo dela influencia o som. Aqui nós temos os liberadores e os ejetores. Os liberadores, eu vou primeiro explicar os ejetores, porque aí fica mais fácil de explicar o liberador. Os ejetores, eles dropam o item para você. Porém, se tiver algum item que ele possa interagir, ele interage. Por exemplo, as flechas. Os ejetores, eles atiram as flechas, como você pode ver. Porque as flechas são uns itens do qual eles interagem. Eles também interagem, por exemplo, com alguns itens tipo a armadura. Se você colocar uma armadura no ejetor, ficar na frente dele e apertar o botão, ele vai te vestir a armadura sozinho, ele já te veste. E ele também, sabe aquela
bola de fogo do Gash? Pois é, ele também interage com ela. Se você colocar nela e apertar, ele vai tacar fogo na frente. Ele também interage com o isqueiro, ele interage com um monte de coisas. Porém, não pense que ele interage, que ele taca qualquer item do Minecraft. Ele só interage com itens que são possíveis interagir. Por exemplo, neste daqui temos tijolo. O tijolo, ele não é um item que o ejetor interage. Então ele só dropa mesmo. Os ejetores, você pode colocar eles tanto para frente, como para um lado, como para o outro. Pode colocar para cima também. Pode colocar para trás e pode colocar para baixo. O ejetor, tá vendo essa boquinha dele? Esse círculo dele, que ele tem a boca dele, é por onde sai. O ejetor, ele vai aparecer virado pro lado que você estiver olhando quando você colocar ele. Aqui temos o liberador. Vamos supor, por exemplo, que você queira que ejetem flecha para você, que uma máquina drope uma flecha para você, mas que não atire em você, porque, por exemplo, se você colocar uma flecha no ejetor, o ejetor vai atirar a flecha, não dropar ela para você. Para quem é noob e não sabe, dropar é fazer isso daqui, ó. Aí dá para pegar. Então, se você não quer que atirem a flecha em você em vez de dropar, você pega o liberador. O liberador, ele só dropa. Ele não ejeta flecha, ele não interage com nenhum item, ele só dropa, ó. E ele é quase igual ao ejetor, porém ele tem uma pequena diferença, ele tem essa boquinha triangular. E o interessante é que quando a boca dele fica virada para cima ou para baixo, ele vira um retângulo. Vamos prosseguir. Aqui nós temos a linha. Caso não tenham percebido, aqui temos uma linha, tá vendo? Sabe aquela linha que dropa de aranha? Tem gente que com certeza não vai saber disso, mas dá pra você colocar a linha no chão. Ó, vocês podem ver aqui, é quase invisível, mas dá pra ver. Dá pra colocar a linha no chão. E com isso daqui, que isso daqui é um gancho de armadilha, você consegue montar isso daqui, ó. Você vê que quando eu passo nessa linha, sabe aquelas armadilhas que tem nos filmes, que quando você passa na linha, uma armadilha ocorre? Quando você passa na linha, ele dá uma carga de redstone, que nesse caso acende a lâmpada. Tudo que você precisa fazer disso é de 2 blocos, um bloco de um lado, um bloco do outro. Aí você pega um gancho da armadilha, coloca de um lado e coloca do outro. E aí você pega uma linha e liga eles. E pronto. Já está pronto. Agora, se você pegar uma redstone, por exemplo, e colocar aqui atrás, ela vai acender. Estão vendo? Ela vai acender. Esta é a linha. Você pode utilizar ela para fazer várias armadilhas. Este daqui é o baú com armadilha. Ele tem uma pequena diferença do baú normal. Aqui, ó. Baú com armadilha e baú normal. Como que você identifica o baú com armadilha? Por exemplo, um baú normal, você não pode colocar mais que 2 baús um do lado do outro. Você pode colocar aqui. Se você colocar 2 baús e virar um baú duplo, você pode colocar aqui. Um baú com armadilha, você pode colocar o baú tranquilamente do lado do outro e ele não junta, como vocês podem ver. E ele também tem aqui, diferente do baú normal, que aqui em volta é preto, aqui em volta é vermelho. E o interessante do baú com armadilha é que quando você abre ele emite uma carga de redstone. Porém é uma carga bem pequena. Então, por exemplo, é uma carga de um bloco de redstone. Então, por exemplo, se você abrir ele,
Essa daqui vai ativar, essa lâmpada vai ativar porque ela tá só com uma redstone aqui. Mas essa daqui, ela não ativa porque ela tá com 2, ou seja, ela tá mais longe, então ela não ativa. Agora eu vou apresentar os pistões. Esses são os pistões, assim como os ejetores, você pode colocar ele para vários lados, inclusive para cima e para baixo. E os pistões, eles servem para empurrar blocos. Quando eles emitem uma carga, eles empurram os blocos. E quando a carga acaba, eles empurram os blocos. E quando a carga acaba, eles voltam, entendeu? Só que os pistões normais, eles deixam os blocos lá. Ou seja, eles empurram o bloco, mas o bloco fica lá. Ele não volta. E aqui, então vocês podem ver. Porém, tem um negócio. O pistão, ele não é infinito. Por exemplo, se você colocar uma linha gigante até o infinito para ele empurrar, ele não vai empurrar. O pistão, ele só consegue empurrar até 12 blocos. Se tiver 13 blocos na frente dele, ele não consegue empurrar. Neste caso aqui tem 13 blocos na frente dele, então ele não está funcionando, viu? Ele não consegue empurrar porque aqui tem 13 blocos. Mas se eu tirar um bloco que vai ficar com 12 blocos, ele consegue empurrar, tá bem? Se eu colocar outro que vai ficar com 13, ele não empurra. E este daqui é o pistão com slime. Lembra que este pistão aqui ele empurra, mas não puxa de volta? Este daqui ele é diferente. Você também pode colocar ele para cima, para baixo, para todos os lados. E ele empurra também, mas quando ele puxa, ele volta. Porque ele é o pistão grudento, ele tem um slime aqui na ponta. Você pode ver que ele é verdinho, tem um X verde. E esse X puxa o bloco de volta. Este daqui, esses pistões aqui, eles são úteis para fazer diversos sistemas. E ele dá para fazer até portas com eles. Depois, no episódio futuro, eu vou ensinar a vocês como fazer portas. Essas daqui são as placas de pressões. As placas de pressões, elas, quando você fica em cima delas, elas emitem uma carga, mas só quando você fica em cima delas. Tem algumas placas que emitem cargas mais fortes do que outras. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, a redstone está bem apagada, né? Vocês conseguem ver que a redstone está apagada, certo? Pois é porque a placa de pressão, as placas de pressão de metais, que são no caso a placa de pressão de ouro e a placa de pressão de ferro, elas dão uma carga pequena. Ou seja, se você fizer, por exemplo, assim, se você colocar longe e fizer assim, ela não vai chegar, entendeu? Porque a carga é pequena. A mesma coisa com a de ouro, ela não chega muito longe. Porém, a de madeira e a de pedra, elas já emitem uma carga maior. Então a de madeira e a de pedra dá pra chegar mais longe. Já a de ouro e a de ferro não. Este daqui é o bloco de redstone. Ele é um bloco normal, assim como tem bloco de diamante, bloco de ouro, que tá até aqui na minha mão, etc. Ele é um bloco feito de redstone. É isso, exatamente o que o nome diz. Só que ele tem uma pequena diferencial dos blocos de minérios, do resto do bloco de minério. Que ele emite uma carga. Então, se por exemplo tiver o bloco aqui e tiver uma redstone aqui, ele vai emitir uma carga. E com ele dá pra você acionar pistão, ó. E essas coisas assim, é basicamente isso que ele faz. Ele é só um bloco que ele aciona as coisas. Eu sei que parece meio inútil, porque tem muita coisa que aciona, mas acredite, o bloco de redstone, ele pode ser bem útil. A gente usa pouco,
Na maioria das vezes a gente usa pouco, mas quando a gente usa ele é bem útil. Aqui temos uma tocha de redstone. A tocha de redstone é uma tocha que emite uma carga de redstone. Porém, já vou avisando, não tente utilizar ela como meio de iluminação, porque a iluminação dela, ela ilumina, mas é muito péssima, é muito ruim a iluminação dela, ilumina muito pouco, então não vale a pena utilizar a iluminação dela. E a tocha de redstone, ela tem um negócio que aqui já é um pouco mais complicadinho. Como vocês veem, a tocha de redstone ela está acionando essa lanterna daqui. Porém, se eu ligar aqui, ela desliga e desliga a lanterna. Por quê? Porque a tocha, quando a tocha recebe uma carga, que nem a lanterna recebe a carga e liga, a lanterna não recebe uma carga e liga, a tocha é o contrário. Quando a tocha recebe uma carga, ela desliga. Mas, tipo, a carga não pode estar em contato com ela. Se você fizer assim, por exemplo, ó, não vai funcionar, porque ela mesma tá ativando a carga. Então, para que consiga desligar, tem que fazer exatamente ali. A carga tem que estar interagindo com ela, mas ela não pode estar ativando a carga. Deste jeito aqui é o melhor jeito de você apagar uma tocha. Você coloca um fio aqui no bloco, você coloca um bloco e você coloca a tocha no bloco. Se você colocar no chão, se eu não me engano, não funciona. Não funciona, tem que ser no bloco. Se você colocar no bloco, ela apaga. Isso é muito bom para reverter uma ligação, entendeu? Por exemplo, você fez a ligação errada. Aí você quer que quando você puxa a alavanca, ao invés de ligar, você quer desligar. Então você coloca a tocha aqui que quando ela reverte, basicamente. Então quando essa parte estiver ligada, que vai estar desligado. Quando ela estiver desligada, que vai estar ligada. É basicamente assim que funciona a tocha. Este daqui é o observador. Como vocês viram, ele piscou. Ele tem essa carinha dele aqui e aqui atrás dele ele tem isso daqui. Basicamente, ele detecta movimento de blocos. Por exemplo, se você colocar um bloco na frente dele, ele vai emitir uma carga. Se você tirar, ele vai emitir outro. Basicamente, toda vez que um bloco muda de lugar, ele vai emitir uma carga. Colocou, ativou. Tirou, ativou também. Isso também funciona para blocos que mudam. Por exemplo, a porta, ela tem dois frames. Ela tem o frame que ela fica assim, fechada, e tem o frame que ela fica aberta. Então, se eu abrir a porta, ele vai detectar. E se eu fechar, ele vai detectar. E pistões, as luzes, por exemplo, elas também são assim porque elas acendem e apagam, né? Então, se eu, por exemplo, vier aqui, pegar aqui uma luz e colocar aqui, vai ativar, né? Mas olha que legal, a luz está desligada. Eu ativo a luz, peraí, aqui não deu pra ver, mas eu ativo a luz, deu uma piscadinha ali, vocês viram? Ativei, deu uma piscadinha. Desativei, deu outra piscadinha. Isso funciona também até com pistão, porque o pistão ele muda também, né, de frame, então isso acontece com o pistão também. É basicamente isso. E esse daqui é o painel solar, é literalmente o que ele fala, é um painel solar. Porém ele tem duas configurações, esse e esse. São frames também. O painel solar, ele também funciona com isso daqui. O painel solar, ele detecta se tá de dia ou se tá de noite. Se tiver de dia, por exemplo, nesse mapa, tá de dia. Por que tá de dia? Porque eu coloquei ele pra deixar sempre de dia. Você vê que o sol não se move, ele fica sempre assim, pra cima e pra baixo. Coloquei nesse mapa pra sempre pra ficar de dia. Você vê que como tá de dia, aqui tá ligado.
Ele tá emitindo uma carga porque tá de dia. Porém, ele tem duas configurações. Tem essa configuração que ele tá amarelo, que fica de dia, e tem essa configuração que é pra noite. Se você colocar ele assim com o negócio azul, é só você clicar nele com o botão direito, ele vai ficar na configuração pra noite. Então, ao invés dele ativar quando ele estiver de dia, ele só vai ativar quando ele estiver à noite, entendeu? Então, no caso, como não tá à noite, ele não tá ativando, mas como tá de dia aqui, ele ativa. Isso daqui basicamente todo mundo sabe, mas eu tenho que explicar porque eu tô fazendo um curso completo. As portas, quando elas recebem uma carga, elas abrem e fecham. Porém, um negócio muito interessante, a porta de madeira, você pode abrir e fechar ela, independente de ter uma carga ou não. A porta de ferro, você pode clicar quantas vezes você quiser nela, que ela não vai abrir. A porta de ferro ela só abre se ela receber uma carga de redstone. E a mesma coisa com a trapdoor. Ela fecha e abre aqui, a de madeira, também com negócio. Mas a de ferro, ela só fecha e abre com a carga de redstone. E o portão, não tem portão de ferro, mas o portão também abre e fecha com a carga de redstone. Agora, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção nessa área, porque agora a gente vai passar por uma área mais avançada um pouco. Gente, eu tava editando esse vídeo e aí eu percebi que o vídeo ficou um pouco longo. 1 hora de vídeo não é brincadeira, então assim, eu vou só cortar o vídeo no meio, aquela parte que... Lembra aquela parte que eu disse que era mais avançada? Pois é, eu vou deixar ela para uma parte 2, porque assim fica meia hora um vídeo, meia hora o outro. Só isso que eu queria avisar mesmo. Aí depois eu vou postar a parte 2 aí no canal. Fica até melhor para eu postar os vídeos, porque aí demora menos e tudo e tal. Mas é isso aí.